um assunto muito legal, tem um convidado maravilhoso. A gente vai aprender sobre negócio, a gente vai aprender sobre empreendedorismo, a gente precisa aprender sobre e-commerce, né? Porque não adianta você fazer coisas maravilhosas se você não sabe vender. Então a gente trouxe aqui no programa um profissional que entende muito de vendas online, para dar dicas para você começar a vender os seus produtos, seus serviços pela internet e alavancar mesmo as suas vendas. Não é isso, Gustavo? Venha cá, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença, viu? Obrigado a você. Vamos lá. Gustavo Chap. Gustavo tem uma história familiar de bons negócios, né? Verdade? Sim. Mas você, como empreendedor, também tem muitas dicas especiais para passar para a gente. Vamos lá. Todo mundo pensa assim, estou montando um negócio, mas já tem tanto no mercado. Será que eu vou conseguir sobressair entrando na internet? Com certeza, o e-commerce no Brasil tem uma penetração de 10% do varejo. Então, 90% ainda não compram no e-commerce, né? A influência do digital é cada vez maior. Então, dificilmente alguém compra alguma coisa, mesmo na loja física, sem pesquisar na internet. Então, tem bastante espaço. É lógico, quanto mais denso fica, mais diferencial tem que criar. Mas todo dia a gente vê histórias de sucesso aí nascendo, né? Perfeito. As pessoas acabam seguindo muito alguns modelos, né? E até copiando algumas coisas que são feitas. Então, por exemplo, as artesãs, elas acabam indo na mesma linha de alguma outra que as inspire. Como é que você vê isso? A gente precisa fazer algo realmente diferente, criativo? A internet, ela possibilita uma conexão com pessoas. Então é a mesma coisa da venda física. É que a gente tem dificuldade de repente imaginar que atrás daquela tela está uma pessoa, né? Às vezes no celular tem uma mãe que está ocupada, está no intervalo, às vezes está numa espera de uma consulta. Então o foco é sempre o público, né? No caso das artesãs, tem um diferencial competitivo muito evidente, que é um produto exclusivo, né? Então, quando a gente está na internet, a gente tem a possibilidade de pesquisar muita coisa. E as artesãs tem um produto exclusivo, não vai encontrar em outro lugar, pode encontrar um similar, e isso tem que ser explorado. Então tem que explorar esse diferencial, ou seja, você tem que ter o seu diferencial. Eu ouço muito falar assim que e-commerce, negócios pela internet tem a ver com pessoas, que as pessoas precisam saber de pessoas, né? Então, por exemplo, abrir uma lojinha, no Instagram, mesmo que seja no site, só de produtos, não é legal? Pode funcionar, mas é a mesma, a gente tem que fazer um comparativo do que a gente está acostumado. Se você abrir uma loja num lugar que não tenha fluxo de pessoas, não vai ter cliente, né? Às vezes muita gente abre uma loja virtual e fala, mas ninguém comprou, mas não tem visita, então ninguém vai comprar. Um percentual das pessoas que entrarem vai comprar. Então, quando a gente fala sobre perfis de Instagram, tem que criar uma história, tem que criar uma conexão. Cada vez mais, as relações entre empresas e pessoas ficam igual pessoais, né? A gente cobra das empresas valores, mas a empresa é um CNPJ, porque a gente quer ter essa temperatura, né? A gente busca cada vez mais a aproximação. Então, quando a gente tem um negócio menor, tem esse diferencial, você consegue ser próximo, consegue entregar algo diferente, consegue responder de forma personalizada. Eu nunca encontrei ninguém que goste de ser atendido por um robô. Gostei. Ninguém gosta de ser atendido por um robô. Perfeito. Só que tem um limiar aí entre a gente ser pessoal, ter esse toque, né, de humanidade dentro do Instagram com exageros. Por exemplo, mostrar muito da vida cotidiana, da vida familiar. Como é que a gente faz esse equilíbrio? Tem que ter um Instagram, um perfil de rede social, se tiver esse fim, voltado exatamente para aquele público. Então tem que ser algo interessante. Se for algo interessante, o público vai consumir e a venda passa a ser uma consequência. Ele no meio daquele conteúdo, ele passa a consumir também produtos, perguntar sobre o produto, porque cria uma intimidade. Então faz um Instagram separado, se for para botar assuntos de família. Ali tem que ser de forma calculada mesmo, sabe? Ali não entra nada familiar. Pode entrar desde que faça sentido para aquela persona que você construiu, para aquele personagem. Isso que eu ia te perguntar. Todo mundo fala muito de persona. O que é persona? A persona é quem vai conversar com o seu cliente.
Então é uma pessoa, personalidade que vai conversar com o seu cliente. O que a pessoa fala, o tom de voz, o tipo de imagem, o tipo de abordagem. E ele tem que estar conectado com aquele público. A gente vê cada vez mais as lojas conversando proximamente com os clientes de igual para igual, né? Íntimo. Até grandes empresas têm perfis e respondem como se estivesse conversando com um amigo. E essa é a persona. Como vai ser trabalhada essa persona? Então imagina, eu tenho um produto, mas eu não tenho nada a ver com o meu público, assim, meu estilo de vida é diferente. A persona que vai conversar com o meu público tem que ser diferente de mim. Não pode ser eu. Porque senão esse público não vai acreditar. E se ele não acreditar, ele não vai comprar. Você compra o que você não acredita? Não, eu compro o que eu acredito. Durante muito tempo eu trabalhei no Shop Tour, hoje até mostrei um vídeo ali daquela época, que era uma época muito especial, muito única, né? A gente viveu uma revolução ali do comércio. E eu falava muito para os apresentadores que passaram pelo meu treinamento que a gente precisa saber para quem a gente está vendendo, porque a gente precisa se colocar no lugar de quem está comprando. Eu até digo mais, colocar o nosso coração no lugar do coração dele, né? Para sentir, porque as pessoas compram muito emoção, né? As pessoas não compram mais produtos, as pessoas compram experiências, compram resolução de problema. E agora, num mundo tão diverso, a gente também precisa atender de forma diversa. Não adianta ter uma padronização, porque o seu público não é padrão, principalmente na internet, onde o alcance é ilimitado. Mas a gente precisa saber para quem é que a gente está fazendo um determinado produto, porque, por exemplo, essas flores aqui, eu já posso imaginar quem é que vai gostar de comprar esse tipo de flor. Eu preciso saber quem é o público do produto que eu tenho? Você precisa criar um público-alvo, porque a segunda etapa, além da comunicação, é a criação do diferencial no produto. E ele tem que agradar aquele público-alvo. Então, se são jovens, se é a melhor idade, se é alguém de uma classe social mais favorecida, alguém mais humilde, você precisa conversar com aquele público. E conversar é tanto a venda, quanto o produto, quanto a experiência e quanto as interações pessoais que você vai ter. Perfeito. A gente ouve também falar muito de tráfego pago. O que é tráfego pago? Tráfego pago, nos buscadores, quando você busca alguma coisa na internet, aparece os primeiros resultados e tem escrito anúncio. Aquilo é patrocinado. Você compra uma palavra. Então, toda vez que buscar tal palavra, eu vou pagar. E você paga ali por clique ou por sucesso. E é caro isso? É um leilão. É caro. É caro, mas depende da palavra. Se é uma palavra que tem mais concorrência, é caro. Uma palavra que vai dar uma conversão, né? Então, é uma palavra que todo mundo busca, que tem bastante... Agora deve estar na Black Friday, né? A gente está hoje na Black Friday. Hoje é um dia muito concorrido. Hoje é um dia que as palavras estão muito caras. Maravilha. Você tem um Instagram que é o Jet Business. Jet.com.br, é mais fácil para Jet.com.br. O que tem lá? Que, aliás, não é só Instagram, Face, TikTok, YouTube... Não, a gente é uma empresa que fornece tecnologia para e-commerce e a gente provém muito conteúdo. Muito do que eu falei aqui é muito mais detalhado e aí a gente esclarece várias Então, quem dúvidas. quiser montar uma loja virtual, é com vocês. Conosco, jet.com.br. Aí, maravilha. Obrigado. Pode entrar lá que vocês vão gostar. A gente nota 1000, com muita experiência e muito know-how. Gustavo, foi uma alegria te receber. Muito obrigada e volte mais vezes, porque esse é um tipo de conteúdo que só agrega valor. Eu que agradeço pelo convite. Eu fico muito contente. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Vai